Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meus irmãos. Estamos mais um dia aqui na presença de vocês para começar essa oração da manhã. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Zé. É um prazer estar contigo hoje aqui, nessa manhã maravilhosa, nessa oração da manhã e com você que está aí conosco do outro lado. Seja bem-vindo, você que participa conosco pela primeira vez, viver esse momento, né, de reflexão, nesse momento de quaresma, vivendo esse do deserto à ressurreição. Você é nosso convidado a participar conosco desse momento aí, durante essa quaresma, né, vivenciando. Compartilhe conosco o que você tem vivido, como tem sido para você essa quaresma, todos os propósitos, como que você tem vivido isso, tem sido fácil, difícil, mas compartilhe, divida conosco aquilo que você tem conquistado, o que você tem avançado, o que não tem também, mas que Deus está fazendo, é um processo, né, meus irmãos? Vamos então iniciar com a nossa oração inicial para darmos continuidade depois com a nossa reflexão da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, quero agora te entregar a cada irmão, Senhor, cada um que está presente Senhor, agora, Jesus, neste momento, participando conosco desta oração. Peço que o Senhor venha visitando cada lar representado por esses teus filhos, essas famílias. Peço que o Senhor venha tocando, Senhor. Venha esvaziando esses seus filhos de todas as preocupações, para que eles com o coração aberto possam, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem a dizer hoje para cada um deles. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos abrir a nossa mente. Dai-nos, Espírito Santo, entendimento, dai-nos discernimento de tudo aquilo que iremos ouvir. Abra os nossos ouvidos, abra principalmente o nosso coração, para que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a palavra de hoje e dar frutos. Que o teu Espírito Santo venha nos preparando nesta manhã para vivenciarmos mais um dia. Nesse mais um dia, dentro desse momento em que a igreja vive, que é a quaresma, nesse caminho que estamos fazendo de reflexão do deserto à ressurreição. Que o deserto seja uma passagem para alcançarmos a tua glória, Senhor. Que teu Espírito Santo nos capacite, nos dê sabedoria para que possamos compreender a tua vontade. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, nossa rainha, aquela que nos direciona, que nos toma pela mão e nos leva em direção ao teu Filho Jesus, que ela possa agora interceder por cada um de nós e que o que se encontra em nossos corações, ela possa transformar em prece para entregar nas mãos de Jesus durante todo esse momento de reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos para a nossa reflexão da palavra com o nosso irmão José Mauro. Meus irmãos, eu convido você a pegar a palavra de Deus. Nós vamos meditar essa passagem hoje
que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Eu convido a você agora a pegar a sua palavra, para que essa palavra possa trazer frutos, que essa palavra possa trazer vida para você, meu irmão e minha irmã, que está nos acompanhando. Que essa palavra possa encher o seu coração, que essa palavra possa ficar gravado no seu coração, nesse evangelho de hoje. Nessa quarta-feira, iniciamos pela manhã com a palavra de Deus. Eu acho que não tem coisa melhor de iniciarmos o nosso dia orando, meditando a palavra de Deus. Então vamos na palavra, meu irmão, o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aqueles que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e o ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Beije a palavra de Deus como sinal de amor e de revelação. Meus irmãos, que palavra nesta manhã. Jesus está falando para os seus discípulos, para mim e para você hoje nessa manhã. Não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir. Jesus não veio para abolir a lei. Jesus veio para complementar, para aperfeiçoar a lei. Aos mandamentos, desde escrito lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando Moisés escreveu os mandamentos. Jesus não está retirando. Pelo contrário, ele está complementando. Ele não veio para abolir, como eu disse, mas para aperfeiçoar. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, a viver a palavra de Deus. Duas coisas que eu quero levar para vocês nessa manhã. São duas coisas. Praticar e ensinar a palavra de Deus. Você está vivendo a palavra de Deus? Você está ensinando a palavra de Deus? A palavra de Deus é muito clara, que diz para mim e para você hoje, precisamos viver a praticar, a ensinar. Esse é o chamado de cada um de nós, a viver os mandamentos, a viver, a praticar a obediência. Como diz a palavra de Deus, ele veio para cumprir a lei. O propósito da lei, que é a forma de se relacionar com Deus e com o próximo. Eu e você temos esse comprometimento de levar a palavra e ensinar. Ensinar ao próximo. Ter amor, ter a caridade. Porque a palavra de Deus está falando aqui, no versículo 19, aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado o menor do reino dos céus. Que nós possamos já viver esse mandamento. Que nós possamos viver a praticar os 10 mandamentos que está ali. Se todos esses 10 ensinamentos, esses 10 mandamentos, eles estão unidos, estão unificados. Precisamos viver os mandamentos de Deus. Você está ensinando aos seus filhos a viver esses mandamentos? Você está ensinando aos seus filhos a viver no domingo, como diz o mandamento, é preceito. Você está indo à Santa Missa junto com seu marido? Você está levando os seus filhos? Porque tem que começar desde cedo. Eu tenho um amigo meu
que ele tem um filho que desde que o menino nasceu, o garoto já está com 4, 5 anos, até hoje, ele leva o menino à Santa Missa nos domingos. Mesmo ali, que ele não entenda, mas ele está vivendo aquele ambiente familiar, está vivendo ali, ouvindo a palavra de Deus. É importante. É importante, como diz a palavra de Deus, porque aquele que ensinar será declarado grande no reino dos céus. É a nossa salvação, meu irmão. Se nós não ensinarmos, se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós estamos arriscando a nossa salvação. E o Senhor está falando hoje para mim e para você. A obediência, a prática. Tem uma frase que eu gosto muito de falar. Às vezes no grupo de orações eu falo essa frase. A obediência, a palavra de Deus, nos garante a salvação. Olha que coisa. A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus garante a salvação, a santificação. Quando nós vivemos a palavra de Deus, nós somos alimentados. Essa palavra nos ensina, vai nos norteando o caminho que precisamos seguir. Se você não pratica, se você não conhece a palavra de Deus, meu irmão, você está arriscando a não entrar no reino dos céus. Essa palavra de Deus que está falando para nós nesta manhã, nesse dia de hoje, é para que possamos viver e praticar. A sua vida tem sido coerente com a palavra de Deus? Faça uma reflexão para que você possa viver, para que você possa ganhar o céu. A quaresma é isso. A quaresma é a gente parar o nosso momento, mudar o nosso jeito de ser, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, a viver esta santa palavra, a viver os mandamentos. Não é isso, minha irmã? Exatamente, né, Zé? Enquanto você falava, eu ia pensando nesse momento que a gente vive a quaresma, que a igreja nos pede buscar a conversão. Né? E não tem forma melhor de você buscar a conversão, você se espelhando nos mandamentos. Se espelhando nos mandamentos. Verdade. E vendo, porque conversão é você olhar para dentro de você e rever atitudes, né, rever pensamentos, rever tudo o que você, né, o que você tem feito. O que você tem feito para fazer o que Deus quer. Isso. E a gente só faz o que Deus quer quando a gente vive os mandamentos. Verdade. E quando a gente olha para dentro, e a gente vê que quando a gente não vive também o mandamento, você acaba não sendo testemunho para outro. Isso. Porque hoje o mundo, não adianta só a gente falar, mostrar, né? Hoje o mundo, na verdade, ele vai muito por aquilo que está vendo, pelos exemplos. Né? Tanto jovens, crianças, principalmente. Verdade. Né? Nossa família, os que estão próximos, aqueles com quem trabalhamos, eles vão pelas nossas atitudes. Isso. O que estão vendo em nós. Espelha em você. Isso. Se espelham em nós. Isso. Olha para nós e fala assim, nossa, tem algo diferente ali. Né? Até porque nós somos filhos de Deus, a gente tem uma luz diferente, né? Essa é a verdade. Então, meu irmão, você que está do outro lado, se orgulhe. Onde quer que você vá, você tem uma luz diferente. Porque você é filho de Deus. Filho de Deus. E quando a gente fala esse momento em que nós estamos vivendo, né? Durante essa quaresma, você vivendo aí conosco, aqui junto com a Divina Luz, esse do deserto à ressurreição, passamos pelo deserto. E nós estamos vivendo justamente isso. Hoje nós estamos falando, essa palavra nos diz, de viver o mandamento. Né? De sermos, de ensinar. Isso. De guardar e ensinar. Porque a gente só ensina aquilo que a gente sabe, isso, né? Aí. Então, primeiro eu preciso guardar, eu preciso aprender, eu preciso viver para depois ensinar. Então é isso. Porque até passar pelo deserto, quando você guarda os mandamentos, quando você sabe o que o mandamento pede,
os mandamentos pedem, você sair do deserto, você vai conseguir ver o caminho. Você vai conseguir ver o caminho lá, ó, chegando a ressurreição, chegando a vitória, chegando lá ao oásis, né? Onde você vai se preencher com a alegria, com a água viva, com a alegria do Cristo ressuscitado. É verdade mesmo. E você meditando, Nilma, eu estava lembrando aqui do teu exemplo na sua casa, né? Do seu marido, do teu filho, né, Juan. Você vê que exemplo. Hoje, Juan serve também. Juan, hoje, ele faz parte. Por quê? Ele se espelhou no pai e na mãe a praticar, a viver a santa palavra de Deus. Ele olhou para a mãe e viu o exemplo. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas falam assim, isso já passou, isso é antigo. Não. A palavra de Deus é viva, é a mesma de ontem e de hoje. Nós precisamos viver isso aqui. E o mundo nos oferece coisas ao contrário. E acabamos de perder a nossa salvação. Porque o tempo é curto, né, Nilma? Sim. A nossa passagem aqui é muito curta. Aqui é apenas uma passagem. Que nós precisamos viver, ganhar o céu, a Jerusalém celestial. Essa que é a meta, meu irmão e minha irmã. É mudança. Como minha irmã falou, é tempo de conversão. É tempo de mudar. É tempo de viver e praticar. Não é guardar a palavra. É você vivenciar a palavra. Aquilo que você está ouvindo, aquilo que eu estou passando nesse evangelho de hoje, é você vivenciar. Para você ganhar o prêmio celestial, que é Jerusalém. É lá que é a nossa morada eterna. Não é isso, Nilma? E é o vigiar, né? Uhum. Porque na palavra diz, né? Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Isso aí. Então, assim, cuidado para que a sua vida não seja contra-testemunho. Então, cuidado quando às vezes a gente diz assim, a gente gosta de falar, né, o jeitinho brasileiro. Cristão não tem jeitinho, tá? Por mais que sejamos brasileiros, cristão não tem jeitinho. É sim, sim, não, não. Né? Uhum. Não tem, é certo ou errado. Cristão não tem que estar em cima do muro. Cristão, eu não posso dar jeitinho nos mandamentos para me beneficiar. Eu preciso ver aquilo que Deus quer. É a vontade de Deus. Os mandamentos é a vontade de Deus. O que você tem feito, meu irmão, para você refletir hoje? O que você tem feito com isso? Como você tem sido para se tornar esse maior no reino do céu? As dores vêm, as lutas vêm, mas eu não posso ficar nas dores, não posso ficar na luta e me dando por vencido. Eu preciso ver nos mandamentos uma promessa, como disse meu irmão Zé Mauro, do céu a Jerusalém celeste. É isso, minha irmã. E você, falando agora, veio no meu coração essa palavra, que as promessas de Deus, tem mais de 300 promessas de Deus na nossa vida. E lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, eu vou ler para vocês aqui, no capítulo 28, Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, versículo 1. Presta atenção nessa palavra. Se obedeceres fielmente a voz do Senhor, o teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu te prescrevo, o Senhor, o teu Deus, elevar-te-á acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus. Está aqui. Aquilo que eu falei, que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho, capítulo 5, ele fala de praticar e ensinar. É isso que nós temos que ensinar. Tem uma promessa de Deus para a tua vida. Uma promessa de bênção eterna na sua vida, meu irmão e minha irmã. É viver
esse mandamento, vivendo cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu te prescrevo. É o mesmo. É o mesmo que o Senhor está falando lá no Novo Testamento. É o mesmo. É viver isso. Não tem nada de passado. Jesus não veio abolir. Ele veio apenas complementar, aperfeiçoar, para que você possa viver as bênçãos e a graça de Deus. Que você possa ser canal de bênção e de graça. Como minha irmã falou, que você passa a ser luz para as pessoas que estão vivendo nas trevas. Deus te convida hoje a você ser essa luz, meu irmão, a viver os teus mandamentos, para ganhar as bênçãos e a graça de Deus. Não é isso, Nilma? Isso aí. Esse capítulo 28 de Deuteronômio é importante, meus irmãos, que vocês depois peguem com calma e leiam ele todo. Que é um capítulo só de bênçãos, é um capítulo só de promessa do Senhor para a sua vida. É para você ler e tomar posse de cada bênção que o Senhor fala aí. Que o Senhor declara para você essa bênção. É tomar posse como filho de Deus. Amém. É verdade. E aqui, como ela falou, lê todo. Porque ali Deus dá uma receita. Bênção ou maldição? O que você quer? E ele já ensina aqui a bênção. Você não quer a maldição. Deus quer fazer nessa quaresma da tua vida uma transformação. A começar por esse dia de hoje. A viver e praticar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão. Que você fique firme e forte na palavra de Deus. Que assim você irá conquistar as bênçãos de Deus. Não é isso, Nilma? É isso aí, meus irmãos. Antes de encerrar, temos um recadinho. Nós estamos quarta-feira, temos o nosso grupo de oração. E você é o nosso convidado a participar conosco do nosso grupo de oração. Ouvir a pregação, o louvor e adorar o Senhor, como em todos os grupos, né? Fechando o dia, iniciamos o dia com a oração da manhã e venha conosco fechar o seu dia com adoração na presença do Senhor, no nosso grupo de oração. E um convite, se prepara, porque nós temos aí o quê? Teremos a nossa festa da misericórdia no dia 27 de abril. Você pensa o quê? Que está longe? Tá não. Quando você menos pensar, tá logo ali. Tá? Fique atento aí nas nossas redes sociais para a inscrição. Então já guarda essa data na sua agenda. 27 de abril, festa da misericórdia. Você com a comunidade Divina Luz. Meus irmãos, um bom dia, que Deus os abençoe e amanhã estamos de volta com a nossa oração da manhã, né, Zé? Amém. Bom dia. Bom dia. Que Deus possa te abençoar. E já vai compartilhando esse vídeo com seus irmãos. Vai convidando para estar aqui hoje à noite no nosso grupo de oração. Você vai ver que bênção, a graça de Deus ser manifestada aqui nesse lugar, com adoração ao Santíssimo Sacramento. E como minha irmã falou, já vai marcando, 27 de abril, a festa da misericórdia. Um grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe. Tenha um dia santo e abençoado.